versículo 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui mais uma manhã. Primeiro, para te agradecer, meu Senhor. Se não fosse o Senhor por nós não estaremos vivos e de pé. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, e daqueles também que estão ouvindo esta palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele o Espírito por trás das letras. Senhor, eu te peço nessa manhã que o Senhor destrave a nossa mente para podermos compreender as verdades da tua palavra. Espírito Santo, toma a primazia de tudo, e desde já nós já frustramos, cancelamos na autoridade do nome de Jesus toda perturbação na mente, todo sono, todo bloqueio, todo embaraço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, João 20 fala a respeito da ressurreição de Jesus. Nessa manhã, manhã de ceia, vamos ceiar com o Senhor, mas nós precisamos entender a importância daquilo que estamos fazendo. Nós não estamos aqui por um mero ritual. Nós não estamos aqui cumprindo mais um compromisso na semana. Nós estamos aqui para nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Interessante que o senso comum diz que Jesus morreu e ressuscitou para nos livrar do inferno. As pessoas estão muito preocupadas com o inferno. Há aqueles que têm até medo de abrir o livro de Apocalipse, porque tem medo das revelações que estão contidas nesse livro. Mas deixa eu te dizer, o livro de Apocalipse é nada mais, nada menos do que a revelação de Jesus Cristo. Só que a morte e ressurreição de Jesus tem como foco principal, e essa é a primeira verdade que precisamos aprender nessa manhã. O foco principal da morte e ressurreição de Jesus é nos trazer vida. Ele morreu e ressuscitou para que a vida de Deus estivesse dentro de nós. As outras coisas, elas vêm em decorrência dessa vida que já foi infundida. Mas o propósito principal é a introduzir a vida de Deus. E se você for por todo o livro de João, você vai observar que ele fala sobre vida. Vá para João 6,35. João 6,35, vamos ler? Vamos ler, irmãos? João 6,35, vamos lá? E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Ir até Cristo, o fato de irmos até Cristo, nós recebemos vida através do seu alimento. Deixa eu explicar algo para vocês. Vamos tentar simplificar as coisas. Quando se mata um animal, no dia a dia das nossas vidas, nós matamos o animal para o quê? Para comermos dele. E quando comemos da carne desse animal, essa carne se torna vida dentro de nós. Então, para que Cristo fosse alimento dentro
nós, o cordeiro precisou ser sacrificado. O cordeiro foi sacrificado, mas a carne não foi desprezada. O cordeiro foi sacrificado, o sangue foi colocado nos umbrais da porta, mas a ordem de Deus era que as famílias colocassem o cordeiro assado dentro de casa para ser comido. Isso era o tipo e figura do Cristo que morreria para se transformar em comida. E sendo a comida, ele se tornaria vida. Então a morte e ressurreição de Jesus aponta para a vida de Deus que deveria ser infundida em nós. Então declare nesta manhã: eu vou até Cristo. Eu vou até Cristo. Me alimento dele. Me alimento dele. E por isso eu tenho a sua vida. E por isso eu tenho a sua vida. Mas ele disse o seguinte: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Se não tem fome, é porque vai comer como comida. Mas ele disse: mas quem crê em mim nunca terá sede. Quando eu creio nele, eu recebo o Espírito da vida. Porque esta vida está em mim. Eu não tenho mais sede. Porque o Espírito é a água da vida. É a água que jorra para a vida eterna. E como eu recebo o Espírito? Crendo. E como eu recebo a vida, o alimento? Comendo. Vamos lá. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Vamos lá? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus é aquele que traz vida para os mortos. Nós estávamos mortos. Quando Adão cai, irmãos, Adão morre no Espírito. Em nenhum momento foi falado de inferno lá no jardim. Foi falado de morte e de vida. Quando eu recebo Cristo como Espírito de vida, eu sou vivificado. Eu já não estou mais entre os mortos, mas eu estou junto daqueles que estão vivos. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é para que você receba a vida de Deus. O homem perdeu a vida e por isso ele carece de vida. Irmãos, a Bíblia diz que em João 20, versículo 1, que o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é um domingo. E o domingo é o 8º dia. Vocês nunca pararam para raciocinar que a obra criativa de Deus foi feita em 6 dias? E no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Não descansou porque estava cansado. Descansou porque estava satisfeito. Porque tudo que ele havia feito era bom. E a obra, a formação do homem era muito boa. E quando eu estou satisfeita, eu descanso. Deus descansou porque ele estava satisfeito. Deus descansou porque estava tudo pronto. Mas a obra criativa com o descanso são resumidos em 7 dias. Você não ouve falar na obra criativa do 8º dia, porque tudo estava completo, tudo era perfeito. O 8º dia não era necessário. A vida do homem deveria ser uma vida de eterno descanso.
Só que quando o homem cai, Deus precisa do 8º dia. E o 8º dia aponta para o recomeço. Porque o homem caiu, Deus precisou recomeçar. Porque eu caio, porque eu falho, eu preciso recomeçar. O 8º dia é o dia da ressurreição. Mas o 8º dia também aponta para o dia do recomeço. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Declare nessa manhã. Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Tudo que pertencia à minha velha natureza, Tudo que pertencia à minha velha natureza foi sepultado com ele. Porque Jesus ressuscitou. Repita. Porque Jesus ressuscitou. Eu tenho direito a recomeçar. Eu tenho direito a recomeçar. Porque ele ressuscitou. Você pode começar. Recomece, meu irmão. Refaça o caminho. Ainda há oportunidade. E o tempo inteiro na velha aliança, Deus vem falando sobre recomeço. Deus vem falando sobre uma nova vida. Entenda. A velha natureza foi sepultada. Deus teve que refazer tudo de novo. Deus teve que recomeçar com o homem. Tudo que pertencia à velha natureza estava sob o domínio de Adão. Porque quando Adão cai, o Senhor disse: olha, maldita é a terra por tua causa. Por quê? Porque ele era autoridade na terra. E quando o homem cai, tudo que está debaixo da sua autoridade cai juntamente com ele. Agora, Deus tem que levantar um novo homem, o Filho do homem, Jesus Cristo de Nazaré, para recomeçar, para nos reconectar. Mas a única forma de fazer isso seria morrer e ressuscitar. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele recomeçou, nós recomeçamos com ele. Agora você precisa entender que a oportunidade do recomeço está diante de você. Hoje, nós estamos aqui em um memorial. Interessante é que as pessoas fazem um memorial aos mortos, para lembrar daquilo que os mortos fizeram no passado. O nosso memorial não é sobre morte. O nosso memorial é sobre vida. O nosso memorial hoje é para dizer para o mundo espiritual e para nós mesmos que eu tenho uma nova chance em Cristo, que eu posso recomeçar, que hoje é o 8º dia. Esse dia foi dedicado a mim e a você como uma oportunidade para refazermos o caminho, irmãos. 7 dias passaram. A dor da cruz, o sepultamento já passou. O 8º dia é dia de festa. O 8º dia é dia de júbilo, porque ele não está mais entre os mortos. Ele está entre os vivos. Ele vive, porque ele vive. A vida foi implantada dentro de você. Vá para Levítico 23, 10 e 11. Levítico 23, 10 e 11. Vamos lá, irmãos. Pode ler. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega aos sacerdotes. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia seguinte ao sábado. E que dia é esse, o dia seguinte ao sábado? Domingo.
no domingo, era levado o molho da primícia para o sacerdote, com a finalidade de que o povo fosse aceito. Diga comigo, esse molho representa Cristo. E porque Cristo foi aceito, eu também sou aceito. 1 Coríntios 15, versículo 20 e 23. Vamos lá, irmãos? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. mas Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, Cristo, ele era tipificado como o molho da primícia que era entregue para o sacerdote. O sacerdote recebia o molho da primícia para que o povo fosse aceito por Deus. Agora, Cristo como primícia morre, ressuscita e ele vai se apresentar para Deus. É por isso que ele disse para Maria: mulher, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu pai. Ou seja, ele estava dizendo: Maria, você não pode me tocar, porque eu sou o molho da primícia. Eu sou como aquela oferta da primícia que o sacerdote recebia para que o povo fosse aceito. Maria, eu preciso me apresentar, eu preciso ser aceito por ele, porque se eu for aceito por ele, vocês recebem vida. Se eu for aceito por ele, vocês podem recomeçar. Se eu for aceito por eles, tudo será novo nas vossas vidas. Cristo, ele é o molho da primícia. Ele ressuscitou para que você fosse aceito. Ele ressuscitou para que você recebesse a vida dentro de você. Colossenses 2, de 11 a 12. Colossenses 2, 11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos lá. A tipologia do batismo é a figura do sepultamento do corpo. Nós nos batizamos para dizer, para testificar de que nós verdadeiramente estamos mortos com ele. E com ele, todo aquele que foi morto com Cristo, ele irá ressuscitar juntamente com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abre Gênesis 8, versículo 4. Gênesis 8, versículo 4. Vamos lá, irmãos? E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Vamos lá. Grava isso daí. Segura aí. E a arca repousou em que mês? No 7º mês. No dia 17 do mês. sobre os montes de Ararat. Agora você vai para Êxodo 12, versículo 2. Êxodo 12, versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro. Dos meses do ano. Êxodo 13, versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. A Bíblia diz que no 7º mês, aos 17 dias,
do 7º mês, a arca, ela repousou sobre o monte Ararat. Depois do dilúvio, quando toda a humanidade foi sepultada, quando a velha criação foi sepultada, Cristo, como a arca, ela repousa sobre o monte Ararat. Mas que 7º mês é esse? O 7º mês foi colocado como o primeiro mês. O 7º mês é o mês de Abib. Abib é o 7º mês no calendário civil judaico. Mas quando Deus quis recomeçar com o povo de Israel, em Êxodo 12, ele disse: este mês, que era o 7º mês, que era o mês de Abib, ele disse: este mês será o primeiro mês. É neste primeiro mês que vocês sacrificarão o cordeiro. E sabe como é que se fazia? Pegava-se o cordeiro. Este cordeiro ficava, no 10º dia, ele era levado para casa. E este cordeiro ficava sendo observado, como Jesus foi observado, para ver se tinha algum defeito nesse cordeiro. No 14º dia, o cordeiro era imolado. Só que o texto de Gênesis diz que a arca, ela sobe no monte Ararat no 17º dia. Ou seja, no 14º, o cordeiro é morto. No 15º, no 16º, no 17º, ele se levanta em ressurreição. A arca tipifica Cristo como aquele que sobe, ascende das águas de morte para dar uma nova oportunidade, um recomeço. O Senhor disse: este será o primeiro mês dos meses, mesmo sendo o 7º dia do calendário judaico. Mas o Senhor estava dizendo: é o 7º para o homem, mas para mim será o primeiro dia. É o dia do recomeço, é o dia em que vocês saíram do Egito, é o dia em que o cordeiro seria sacrificado. Irmãos, esqueça o que passou. Para você pode ser o 7º dia, mas para Deus hoje é o 8º. É o primeiro dia para você. Aleluia. E quando a gente chega nesse ponto de entender que a vida com Cristo é uma vida de 8º dia, a gente também compreende que tudo ficou para trás. O problema é se você recebeu de Deus essa revelação. Sabe por que tem muita gente que não consegue avançar? Porque ele está preso ao 7º dia. Porque ele não entende que esse é o tempo do recomeço. E ele ainda quer trazer as coisas velhas para aquilo que é novo. Ei, mude a sua mentalidade. A sua vida deve ser uma vida em ressurreição. O que passou, passou. O que ficou, o que você viveu, irmãos, foi sepultado com Cristo. Todas as mazelas, as experiências ruins, tudo foi sepultado com Ele. Quando Ele morreu, a velha criação também morreu. Quando Ele morreu, a velha criação foi sepultada. E por que que você está buscando coisas velhas para trazer para um tempo novo? Sabe por que você não consegue avançar? Porque você está preso ao passado. Ele está dizendo: hoje é o 8º dia, é o primeiro dia de todos os dias. Deus não queria que o povo de Israel saísse do Egito e ficasse chorando no meio do deserto, lembrando daquilo que havia passado. Não! Ele estava convidando o povo para viver algo novo, uma vida nova.
Vamos viver uma vida nova com a mentalidade do Egito, com a mentalidade escrava, com a mentalidade presa às coisas do passado, irmãos. É vida nova, é mente nova, é um novo caminhar. O que não deu, não deu, o que passou fica para trás. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo. Aleluia. O nosso alvo é permanecer em Cristo. Aleluia. Vai para Lucas 24, já estamos encerrando. Versículo 1 e versículo 5. Lucas 24, versículo 1 diz: e no primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, é muito sério, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. versículo 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Meu Deus. Ei! No domingo, bem cedo. É bem cedo. Elas se apressaram no domingo. Elas se apressaram para o dia da ressurreição. Meu irmão, não perca mais tempo. Se apresse. Aleluia. E elas estavam lá, preocupadas, chorando. E ele disse: por que vocês estão buscando? Por que buscai o Vivente. entre os mortos? Por que você está buscando Cristo no meio dos mortos? Por que você está buscando Cristo no seu passado? Ele está agora no seu presente e caminhará com você no seu futuro. Hoje é um memorial de vivos. Por que vocês estão chorando em um memorial de mortos? Esse lugar é um memorial para celebrarmos a vida, o recomeço, a ressurreição, uma nova oportunidade. Por que vocês estão buscando Ele entre os mortos? Tem muita gente procurando Cristo no meio de gente morta. Tem muita gente buscando Cristo ali e acolá. E o Senhor está te perguntando nesta manhã: sabe por que não deu certo? Sabe por que ficou andando em círculo? Porque estava buscando Cristo no meio dos mortos. Mas Ele vive. Ele ressuscitou. E onde a vida há transformação, e onde a vida há recomeço, e onde a vida há abundância de alegria, e onde a vida, o renovo está presente, Ele te convida para viver o 8º dia nesta manhã. Ele te convida para viver uma vida em ressurreição. Fique de pé nessa manhã. Nunca mais busque a Cristo no meio dos mortos. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Senhor, nesta manhã, nós cremos que assim como aquela arca, ela emerge, ela sobe das águas de morte. No dia da ressurreição, nós também em Cristo ressurgiremos, reviveremos, viveremos uma vida em ressurreição, uma vida nova para nós e para a nossa casa. Assim como Noé estava ali com a sua família na arca, que tipifica o Cristo,
aquele que ressuscitou das águas de morte, nós e a nossa casa também viveremos uma vida em ressurreição. Porque a promessa foi feita para Noé, mas também para a sua família. Não é só você, é você e a sua família. Não aceite entrar na arca sozinho. Não aceite viver uma vida em ressurreição sozinho. Quando Moisés libertou o povo, todos saíram juntos. Quando o povo de Israel comeu o cordeiro, eles comeram o cordeiro em família. Não é sobre estar só, mas é sobre estarmos em família. Eu declaro no nome de Jesus que o 8º dia será uma realidade para cada um de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que ainda que você tenha vivido períodos de morte, períodos de escassez, períodos de maldição na sua casa, na sua vida, você viverá a realidade do 8º dia, que é um dia de vida, é um dia de ressurreição e é um dia de renovo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios.